Bom, boa noite a todos, então. Hoje a gente vai fazer as atividades a respeito do Walt Whitman, né? Quem tiver preparado. E também vai falar sobre o Mark Twain e a Emily Dickinson. Então, a primeira coisa que eu quero saber, né, é se alguém, além da Alessandra e da Sara, vai apresentar atividades sobre o Walt Whitman. Professor, preparei alguma coisa. Aham, tá. Mais alguém? Eu li também e marquei assim, né? Mas eu não fiz, não consegui fazer uma análise detalhada, professor, porque realmente é complexo. Mas eu li, eu anotei aqui as Aham. coisas. Não, então apresenta o que você conseguiu. Aham. Tá, então Renan, Janaína, eu e Sara optamos por não apresentar, por isso. Ah, entendi, Alessandra. Eu gostei do trabalho de vocês, ficou bem interessante. Ah, e a garganta tá ruim. É, Renan, você quer começar então? Oi, professor, pode ser. O senhor que sabe. Então tá, então começa. Tá, vou só começar a compartilhar aqui. Não sei se dá para todo mundo ver. Sim, eu tô vendo. Tá. Então, tá, gente, boa noite. Então a gente vai falar aqui sobre o Walt Whitman, né, que ele tem a primeira obra dele, que foi escrita em 1855, que é a Leaves of Grass, que na verdade foi traduzida para o português brasileiro, Folhas da Relva, e para o português de Portugal, Folhas da Erva. A vida do autor. Acho que nem não tava isso, não coisa, mas eu coloquei só para a gente entender, porque é mais ou menos isso que a Maria Clara fala naquela entrevista. E não sei porque que tem esse reloginho aqui. E aqui, então, fala que ele foi o poeta que mais inovou, né, a poesia por conta dos versos livres. Então, quando nem se falava em versos livres, né, já em 1855 ele já fez os versos livres. Ele foi de uma família... Desculpa, tá com mau contato aqui. Peraí. Ele foi de uma família camponesa, aí o pai dele foi carpinteiro, se não me engano. É só pra gente entender mais ou menos, porque o verso que eu escolhi tá falando dele mesmo. Bom, e aí, aqui tá o comentário de Gentil Saraiva Júnior, que ele lançava seu bárbaro alarido pelos tetos. Tem um negócio aqui na frente. Para tentar fazer um continente indissolúvel através de um amor duradouro, que ligasse indivíduo a indivíduo, cidade a cidade, que não precisasse de uma guerra para isso. E esse foi o verso das estrofes que eu escolhi. Vai ser difícil saber o que eu sou ou o que estou querendo dizer, mas, mesmo assim, vou dar saúde, vou filtrar e dar fibra a seu sangue. Não me cruzando na primeira, não desista. Não me vendo num lugar, procure em outro. Em algum lugar eu paro e espero você. Então, mais ou menos isso. Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui.
Que essa é mais ou menos o verso que eu escolhi. Bom, eu escolhi também alguns para, na verdade, ilustrar. Ele foi uma pessoa que estava à frente de seu tempo, né? Ele era abolicionista, né? E também transcendentalista, como a própria Maria Clara. Mas que diabo? Espera só um pouquinho, professor. A própria Maria Clara fala na sua entrevista. Então, eu escolhi outro verso falando dele mesmo. Nós sabemos que ele tem pouco estudo, né? Parece que foram 3 ou 4 anos no total. Ele trabalhou como jornalista, mas começou a trabalhar com 11 anos como office boy. E um dos seus chefes influenciou ele nas leituras, na biblioteca de Brooklyn. E ele diz assim: ao começar meus estudos, o passo inicial me agradou tanto, a simples tomada de consciência dos fatos, dessas formas, a força em movimento, o mais pequeno inseto ou animal, sentidos, vista, amor. Digo que o primeiro passo me infundiu tanto respeito e me deu tanto prazer que a muito custo eu teria passado. E a muito custo gostaria de passar adiante, se não de parar ali e vaguear todo o tempo cantando aquilo em cantos extasiados. Então a gente vê que é um homem muito simples, um homem que tem uma relação muito forte com a natureza, e ele faz várias vezes alusão à natureza. E, e realmente ele é um pouco difícil de compreender se você não consegue entender assim, o contexto da vida dele. Por isso que eu quis contextualizar um pouco mais, para entender, né, por que ele usa algumas palavras, enfim. Outra vez ele usa a palavra sangue, né, nesse do capitão. Mas eu vou ler o último que diz assim: meu capitão não responde, seus lábios estão pálidos e silenciosos. Meu pai não sente meu braço, ele não tem pulsação ou vontade. O barco está ancorado com segurança e inteiro, sua viagem finda, acabada. De uma horrível travessia, o vitorioso barco retorna com o almejado prêmio. Exulta ao prátrio, desculpa, exulta ao praia e toquem os sinos. Mas eu, com passos desolados, ando pelo tombadilho onde jaz meu capitão, caído, frio, morto. Então ele luta por uma liberdade, né, de pensamento. É interessante que ele também fala assim na entrevista, né, que ele escreveu uma carta, né, para nós brasileiros em 1889, com a proclamação da República. Era um cara bem antenado com o tempo. Por isso ele talvez não tenha sido tão compreendido. Eu escolhi justamente esses versos porque eu achei bem interessante, porque resume um pouco a vida dele e também tem bem a ver com muitas vezes que a gente não consegue compreender. Demora um pouco para a gente compreender alguma poesia, alguma coisa que a gente lê. Eu tenho livros que eu li, tipo, 10 anos atrás, que hoje eu consigo compreender, eu tenho outra visão. Então, assim, ele fala: não me vendo num lugar, procure outro. Em algum lugar eu paro e espero você. Como se ele tivesse muita frente do tempo dele. Ele começa, né? Vai ser difícil saber o que sou, o que estou querendo dizer. E justamente isso, ele não teve muito êxito no começo. Depois de muitos anos, a primeira tradução, se não me engano, o português foi em 1900, na década de 80, 90, se não me engano. Então demorou-se muito para que ele fosse reconhecido. E é isso. Renan, você pode falar para a gente em que página que está isso? Esse Eu trecho? peguei bem no finalzinho. É um dos últimos versos. Sei. Na página 22. 22 do PDF, né? Isso. Que eu misturei algumas coisas, né? Eu coloquei. Deixa eu só.
Ah, tá, é o final do poema, né? Isso, isso. Uhum. Vai ser difícil você saber quem eu sou ou o que estou querendo dizer. Mas mesmo assim, vou dar saúde, vou filtrar e dar fibra a seu sangue. Não me cruzando na primeira, não desista. Não me vendo num lugar, procure em outro. Em algum lugar eu paro e espero você. Aham, beleza. A Janaína quer apresentar? Então, professor, eu não fiz tão complexo assim, né? Não, Eu, precisa. é, Mostra o que você pensou. então, o que eu pensei aqui na hora que ele fala, eu escolhi, Aham. né, que é eu celebro a mim mesmo e o que eu assumo você vai assumir, pois cada átomo que pertence a mim pertence a você. Vadio e convido minha alma, me deito e vadio à vontade, observando uma lâmina de grama do verão. Casas e quartos se enchem de perfumes. Aí tem as essências, né? Estantes estão entulhadas de perfume. Respiro o aroma eu mesmo e gosto e reconheço. Sua destilação poderia me intoxicar também, mas não deixa. A atmosfera não é nenhum perfume, não tem. Gosto de destilação e é inodoro. E para minha boca apenas é para sempre estou, apaixonado por ela. Aqui dá a entender que ele fala também da luta dele, né? Pela, pela, peraí, pela América também, né? E pela poesia dele, né? Eu também assisti, que nem o Renan também estava falando, assisti também a doutora falando sobre ele, sobre a poesia, né? Dos versos dele, o poema dele também. E assim, ele tenta criar uma linguagem nova, né? Uma forma nova, que era o que eles queriam, que na época eram que ele sentia necessidade, né? Como um escritor, né? Que na época não era tanto. E isso dá a entender que parece que surgiu como se não fosse ele mesmo, se ele não tivesse feito. Dá a entender isso. Mas isso que o Renan também falou, né, que a forma como ele representa tudo, que ele traz os mínimos detalhes do que acontece, é bem interessante. Tem uma parte que eu anotei aqui que fala que, que ele não queria falar de fora do livro, ele participou do livro também, ele queria também ser um estadunidense também, né? E é bem interessante, assim, eu tenho uma vergonha, certa vergonha de falar em público, né, que eu travo, e agora também, depois de um tempo que eu tive Covid, eu esqueço as coisas, infelizmente. Mas, assim, eu anotei das coisas que ele fala, né, o trecho de que é suficiente para explorar o ritmo, né, que ele coloca, que ele traz a sonoridade, ele traz esse balanço que dá para a gente entender, né, da natureza. Ele fala também da homossexualidade, mas assim de uma forma bem sutil, que também é falado também, o que da guerra, a beleza do corpo negro, né? E também é colocado lá, que é a questão da escravidão, da abolição, foi que o Renan falou. E aqui também ela fala, né? Desculpa que eu esqueci o nome, agora até anotar aqui, mas anotei em algum lugar eu esqueci. Cada frase
é uma imagem num poema. Isso daí eu também percebi. É um pouco difícil de entender, né? Que eu acho assim que o senhor pode explicar um pouco mais para a gente. Só que daí, aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, e eu vi que tem alguns autores de algum artigo que eles relacionam ele com que o Fernando, que o Pessoa, Fernando Pessoa é um discípulo dele, né? Que o Fernando Pessoa bebeu dessa fonte aí também, né? Com os. Como é que fala? Com os. Com o Caieiro, com os outros que ele escreveu também, né? Que ele usava como que é? Hetero. Não vou lembrar agora. Mas Heterônimo. isso, obrigado. Muito obrigado. Isso. E ele faz esse jogo aí e vem disso, né? Lá também ele fala assim, li também o outro que fala que eles têm como o Whitman como se fosse uma Bíblia, né? Que ele chega, tem alguns que eu li aqui que chega a comparar é, a obra dele como uma Bíblia, que todos dá para beber dessa fonte, né? Que traz a natureza, traz várias coisinhas assim. É isso, professor. Tem mais, mas daí é um monte de coisa na minha cabeça. Daí fui anotando aqui. Também aqui eu vi também que eu lendo um outro artigo falando da experiência mística tradicional que existe no dentro do poema dele também, que é a ingressão no estado, o despertar do eu lírico e a purificação do eu lírico, que conforme vai passando as obras dele, ele vai trazendo, né? É isso. Mas assim, o poema em si mesmo, professor, eu queria assim entender dele um pouco mais explicado, sabe? Que talvez eu acho que eu não consegui absorver tudo assim. Talvez eu não tenha maturidade ainda para absorver uma explicação assim melhor. Bom, assim, Peço desculpa pelo barulho também, criançada. o, o poema é uma tentativa que ele tem de retratar tudo, né, da realidade, né? Então é um grande mosaico, assim, né, de, de muitas coisas, né, de tudo aquilo que ele vê, o que ele conhece, ele tenta colocar dentro do poema, né? Então, assim, tem que ler mas sem querer criar um, uma explicação muito lógica, né? É como se fossem várias imagens que vão passando, né? E assim, a respeito da forma, né? É uma forma nova para retratar uma realidade nova que está surgindo nos Estados Unidos na época, né? Isso, Então, isso. a ideia dele bom, o que está acontecendo na época? O país está se expandindo, né? Está se tornando um país de dimensão continental, né? E como eu falei para vocês, né, os estados que vão surgindo na direção do oeste, eles se dividem entre seguir o modelo do norte, né, que é mais industrial, uma produção mais diversificada, né? Ou seguir o modelo do Sul, que é baseado na mão de obra escrava, né? Monocultura, né? Para o mercado externo, essas coisas que são parecidas com o que aconteceu no Brasil, né? Então ele está às vésperas da Guerra Civil, né? A,
e daí, durante essa época, assim, uma das questões principais é a questão do abolicionismo, né? Então, uma outra coisa interessante a respeito da forma é que a forma do livro ou a forma do poema tem a ver com o nome do livro, né? Então, quando ele fala Folhas de Relva, ele está ele tá falando da grama, né? Uma coisa que nasce no chão, né? E, e algo que não tem uma hierarquia, né? As, as várias as várias folhas da grama, elas é diferente de uma árvore que tem um tronco, né? E os galhos, né? É uma coisa que tem menos hierarquia, né? É como se tudo nascesse no chão, no mesmo nível, com valor igual, né? Então, a forma do poema reflete mais ou menos essa visão, né? E, e ele como eu falei na aula passada, né? Ele influenciou todas as correntes da poesia moderna, né? Ou melhor, várias das vanguardas, né? Tem influência direta dele, né? Então, o Fernando Pessoa, ele traduziu o Walt Whitman, escreveu poemas em homenagem do Walt Whitman, né? O Mário de Andrade também foi influenciado, né? O, o ultraísmo, que é um movimento de vanguarda que surgiu na Espanha, né? E ele foi traduzido para o francês, enfim. Assim, é muito curioso, né, que um poeta que tenha uma formação tão, tão pouco acadêmica, ou talvez até por isso é que ele tenha conseguido ser tão revolucionário, né? Mas ele é como se fosse assim, uma nova realidade, que é essa realidade democrática, entre aspas, claro, né? Assim, faz com que surja uma nova poesia, né? Então, uma poesia que rompe com a tradição, né? Com a tradição da literatura europeia, né? Então, ele não vai mais ter a métrica regular, nem rima, o poema vai ser enorme, né? E assim por diante. E vai tentar colocar tudo, toda a diversidade, né? Que é a visão que ele tem do que os Estados Unidos estão se tornando, que, claro, é uma visão utópica, né? Certo? Mas, assim, o que eu acho que é interessante é ler esse poema na íntegra, né? Assim, e porque conforme a gente vai lendo, a gente vai entrando no espírito do poema, né? Então, não é assim, eu vou compreender intelectualmente para que eu consiga explicar e racionalizar, né? É uma espécie de experiência de leitura, de fruição do poema. Como se fosse uma música que a gente ouve e para entender a música, a gente ouve várias vezes, vai absorvendo, né? Certo? É uma experiência estética, né? E não somente intelectual, certo? Aham. Tá, mais alguém quer falar, quer apresentar o trabalho? Eu posso comentar
o trabalho da Alessandra e da Sara, por exemplo, que eu achei bastante interessante, né? Porque elas também viram a questão da tradução, né? Que eu falei que também podia ser levado em conta, né? O, pode ser, Alessandra? Pode sim, prof. Aham. Então eu vou. Ó, elas escolheram esse trecho aqui, né? Trippers and askers surround me. People I met, the effect upon me of my early life, of the world and the city I live in, of the nation. The latest news, discoveries, inventions, societies, authors, old and new. My dinner dress, associates, looks, business, compliments, dues, the real or fancied indifference of some man or woman I love, the sickness of one of my faults, or of myself, or ill doing, or loss or lack of money, or depressions or exaltations. They come to me days and nights and go from me again. But they are not the me myself. Daí tem a tradução, né? Transeuntes e pedintes me rodeiam, gente que eu cruzo, o efeito da aurora da minha vida, ou do bairro e da cidade onde vivo, ou dessa nação. As últimas notícias, descobertas, invenções, sociedades, velhos e novos autores. Jantares, trajes, sócios, olhares, elogios, funções. A indiferença real ou simulada de uma mulher ou homem que eu esteja amando. A doença de um chegado ou a minha mesmo. Ou imprudência, ou perda ou falta de grana, ou depressões ou euforias. Dia e noite essas coisas me alcançam e de novo partem de mim. Mas nada disso é eu mesmo. Então daí elas comentam aqui. A respeito do sentido, pode-se interpretar que o eu lírico, enquanto indivíduo, se encontra numa situação de ansiedade, um momento com incerteza sobre o futuro, entrecruzando seus sentimentos e pensamentos em sua escrita. Dessa maneira, é interessante ressaltar a influência dos acontecimentos exteriores ao poema, como a recente declaração da independência. Recente, visto que o poema foi publicado pela primeira vez em 1855 e a independência declarada em 1776, historicamente muito próximos. Ou seja, as discussões sobre liberdade, democracia, ideais abolicionistas estavam em alta naquele momento. Então, aqui eu chamo a atenção para o seguinte, mais do que a independência, né, ele estava próximo da guerra civil, né? Então já havia um clima de conflito entre essas duas concepções, esses dois modelos econômicos do país, né? Econômicos e políticos, né? Ou seja, a mão de obra escrava, o modelo mais agrícola ou mais industrial, né? E questões sobre liberdade, democracia, ideais abolicionistas, né? A escrita apressada, seguindo um fluxo de consciência próprio desse momento de novidades e incertezas, dá a entender para o leitor sobre essa descoberta de um novo mundo, uma nova sociedade.
entregando o sentimento de liberdade através do que está escrito e também a forma que está escrito, sendo por meio de versos longos e livres. A impressão que a gente tem é essa mesmo, né, de um fluxo de consciência, né? Além do abandono da métrica e das rimas, o simultaneísmo, com que acontecem as cenas formadas ao longo dos versos, colabora com a ideia da mente ansiosa pelas incertezas do futuro, transmitindo essa sensação de muitas imagens abstratas sendo formadas ao mesmo tempo durante a leitura. Talvez nem tanto abstratas, mas concretas mesmo, né? Ele vai falando de cenas, por exemplo, das pessoas desenvolvendo suas atividades, né? Ele vai observando a realidade e vai registrando, né? Como diz a professora no documentário, né? Ele faz catálogos, né? E depois ele, como se fosse assim, ele faz vários catálogos como se fosse para registrar a realidade que ele observa. Daí depois ele olha o catálogo e fala, nossa, esse catálogo já é o poema, né? Sobre os fatores sociais que perpassam o contexto histórico do poema, é notória a consciência de humanidade enquanto coletivo que deve alcançar a liberdade em conjunto, que é influenciada pelos meios onde vive, como aborda o segundo verso do trecho selecionado. Então vamos ver o segundo verso do trecho selecionado. Gente que eu cruzo, o efeito da aurora da minha vida, ou do bairro e da cidade onde eu vivo, ou dessa nação, né? Então, esse eu mesmo é formado por esse coletivo mesmo, né? Como eu falei para vocês. Só que de uma maneira contraditória, né? Então, ele fala, tanto é que ele fala assim, dia e noite essas coisas me alcançam e de novo partem de mim, mas nada disso é eu mesmo, né? Então, tudo isso mas não é ele mesmo, né? Assim, né? O tocante à tradução e as escolhas do tradutor Rodrigo Garcia Lopes, limitadas ao trecho selecionado pela dupla, o sentido geral de Whitman no poema se manteve, com toda essa ideia do épico do homem comum, descrevendo as situações e sentimentos cotidianos a partir de uma perspectiva de liberdade para além da classe burguesa no momento de pós-independência. Alguns termos escolhidos pelo tradutor na língua portuguesa soam como uma tentativa de tornar o texto ainda mais poético e belo, ao mesmo tempo que informal. Ao mesmo tempo que traduz early life, literalmente, dentro do contexto da frase. Literalmente, dentro do contexto da frase, seria traduzido como o começo da minha vida. Então, ao mesmo tempo em que traduz early life, né, que seria o começo da minha vida, por aurora da minha vida, embelezando o verso, traduz lack of money como falta de grana. Acreditamos que, para colaborar com o sentido de Whitman sobre a democracia e a liberdade em todos os aspectos, sejam sociais ou literários, mesclando a linguagem poética embelezada com algo mais informal e comum do cotidiano de um trabalhador. Pois é, isso é curioso mesmo, né? Em alguns trechos, parece que ele torna a linguagem mais rebuscada, né? Então, é isso que elas estão observando aqui, né? Esse, early life, né? My early life, vira a aurora da minha vida. Só que o lack of money, né? Que está aqui, né? Ó, ele coloca falta de grana, né? Que é muito mais coloquial ou até gíria, né? Grana até pode ser considerado gíria, né? Então é curioso. E a gente pode até questionar a escolhas se é boa ou não, né? Mas elas estão dizendo que elas estão considerando que essa mistura de formal com informal, né?
seria até um reflexo da democracia, da liberdade, né? Quer dizer, da diversidade, né? Nota-se que no quarto verso o tradutor opta por enumerar 6 substantivos que no original eram 7. Além disso, no original o poeta trata os sentimentos como se fossem pessoas. Ah, tá. Então vamos ver. Tem 6 substantivos que no original eram 7, né? É aqui, ó. Esse My dinner, dress, associates, looks, business, compliments, dues, né? Então, que ele traduz assim, ó. Jantares, trajes, sócios, olhares, negócio, olhares, elogios, funções, né? Dinner, dress, associates, looks, business, compliments, dues, né? Então, o que sumiu aqui foi o business, né? E a gente pode se perguntar por quê, né? Talvez porque negócios ficaria esquisito, né? Mas, enfim. Além disso, no original, o poeta trata os sentimentos como se fossem pessoas, ao usar o pronome they nos 2 últimos versos do trecho, já que na língua inglesa existe o pronome it para tratar de objetos, animais ou substantivos abstratos. Entretanto, o tradutor escolheu uma determinada abstração de distância quando utiliza essas coisas para se referir aos sentimentos sentidos nas situações descritas na estrofe, não humanizando-as como faz Whitman. Então, aqui no final, né? They come to me, days and nights, and go from me again. Né? Então, tudo o que ele estava enumerando antes, né? Ele trata como they, né? Então, o que tem um monte de coisas abstratas como elas estão observando, né? Então, desde trippers and askers surround me, né? People, né? Tem pessoas também, né? Mas tem expressões de coisas abstratas, né? Como elas estão observando. Tudo isso ele vai humanizar tratando como um they. Só que o tradutor vai utilizar a expressão essas coisas, né? Me alcançam e de novo partem de mim. Mas nada disso é o mesmo, né? Então, realmente, esse tipo de coisa que dá para ir observando, né? Talvez algumas escolhas que ele faz estejam relacionadas com a sonoridade, por exemplo, né? É uma coisa que a gente pode se perguntar, né? Mas, enfim, é esse tipo de coisa que dá para explorar, né? E não necessariamente a gente precisa dizer que a escolha dele é boa. A gente pode até considerar que ele poderia ter traduzido melhor, né? Mas, claro, daí se a gente for falar isso, a gente tem que dizer o que a gente acha que seria melhor e por quê, né? Tá, a Janaína... Ah, peraí, vocês estão comentando aqui e eu perdi os comentários. A professora fala bastante sobre esse simultaneísmo no vídeo que o senhor passou. Professora do Literatura Fundamental. Ela fala, né? Uhum. É porque ele vai enumerando um monte de cenas, né? E não tem uma relação de sequência temporal, né? A verdade, cenas reais também. Sim, fiquei me perguntando muito isso. Eu não sei em que trecho que você comentou isso, Alessandra. Eu
acho que era o porquê dele ter tirado o business na tradução. Ah, então, quando eu li o trabalho de vocês, eu imaginei que se a gente for traduzir mais literalmente business para o português, seria negócios, né? Não seria? Sim, Só que negócios em português pode ter também uma conotação meio esquisita aí, né? Não é? Pô, ó, quer ver? Vamos lá. Se fosse assim, ó, jantares, trajes, sócios, olhares, elogios. Não, jantares, trajes, sócios, olhares, negócios, elogios, funções, né? Porque negócios em português é um termo muito mais abrangente do que business, né? Certo? Talvez por isso, né, que ele tenha tirado. Ou talvez pela métrica, enfim. Tem que. São coisas que a gente pode ficar pensando, né? Pela métrica, talvez, né? Mas, enfim, ele tirou. E a gente pode também dizer que foi uma má opção, né? Mas daí tem que argumentar, né? Daí a Janaína falou: utilize em seu vocabulário poético as gírias e expressões coloquiais empregadas no cotidiano, palavras que não eram muito usadas pela elite intelectual do país. Não só as palavras, mas o sentido, como que a gente pode falar? Bom, os temas, né, os assuntos, né? Ele, como a gente viu, ele vai tratar da sexualidade de uma maneira muito direta, né? E a professora Maria Clara Bonetti, ela também comenta isso, né? Vai tratar da sexualidade de uma maneira muito direta, como nunca havia sido feito, né? Então, se a gente pensar na tradição poética, grande parte das coisas ali não era considerado assunto digno de entrar numa poesia, num poema, né? Mas para ele não, para ele tudo é digno, né? Então, e não tem uma hierarquia, né? Então ele fala tanto daquilo, um, um sentimento religioso, né? Quanto daquilo que está no dia a dia e da sexualidade também como algo natural, né? Da nudez, né? Certo? E isso justifica também que a linguagem seja também a linguagem do dia a dia, né? Quer dizer, a linguagem cotidiana, ela não é inferior à linguagem formal, né? Mais ou menos essa que é a ideia, né? Daí a Alessandra comentou, sim, sim, entendi, faz sentido agora. Sobre o que você estava falando, Alessandra? sobre a questão do negócios ainda, porque o senhor falou sobre Entendi. você tem Aham. outro sentido em português. Sim, pois pode até ter um sentido meio pejorativo, né? O que também não seria ruim para o poema dele, se a gente for pensar, né? Mas, enfim, o tradutor optou por tirar. Bom, mais alguma coisa que alguém queira falar a respeito do Walt Whitman? O, o Noah, na aula passada, tinha demonstrado bastante interesse de fazer uma resenha, né, a respeito de algum outro poema. Noah, você está aí? Acho que ele está, mas não está ouvindo, né? Bom, mais alguém? Bom, então eu vou
eu vou falar sobre o Mark Twain, né? Eu acho que na aula passada eu não falei, né? Eu vou mostrar para vocês o material que eu coloquei lá. E. Espera aí. Tá aparecendo aí? Sim. Ó, então, sobre o Mark Twain, tem 2 vídeos, sendo esse daqui daquela série Grandes Livros, né? Então, aqui, essa série, cada episódio vai falar de uma obra específica, né? Só que vai falar também a respeito do autor, do contexto, né? E da obra, e no caso do Mark Twain, a obra vai ser As Aventuras de Huckleberry Finn, né? Essa obra, ela gera uma certa polêmica, né? Porque assim como ah, assim como o Walt Whitman, né? O Mark Twain ele vivia naquele período, quando ele era jovem, quando ele era criança e jovem, a, os Estados Unidos ainda eram um país escravista. Então ele passou pela Guerra Civil, né? E a abolição foi com o final da Guerra Civil, né? Então, o que acontece? A história que ele conta aqui se passa durante a época em que a escravidão ainda existia, né? E daí isso gera uma certa polêmica, porque existem termos, né, que são considerados racistas por alguns, né, e outros dizem que não, que é justamente um retrato de uma sociedade racista e por isso tem um sentido crítico, né? Então tem essa polêmica também, ela também é abordada aqui, né? Bom, esse outro vídeo é do Literatura Fundamental, né? E é sobre as aventuras de Huckleberry Finn também, né? E com uma professora da USP, certo? Daí aqui tem as 2 obras mais conhecidas do Mark Twain, sendo As Aventuras de Tom Sawyer, né? Que é anterior, e depois As Aventuras de Huckleberry Finn, que é considerada a principal, porque é uma obra mais complexa, né? Ela vai abordar questões mais complexas, né? E depois eu coloquei um artigo de uma revista sobre literatura norte-americana, né? Que é da editora Entre Livros, e que é um artigo assim bem introdutório, né, a respeito do autor e das obras, né? E 2 contos, né? Esse aqui, O Noivado Infeliz de Aurélia, tem uma notinha biográfica, né, sobre o Mark Twain, e depois o conto, né, e depois um outro conto aqui, que se chama Um Assassinato, um Mistério e um Casamento. Daí tem uma introdução da Ana Maria Machado que traduziu o conto, né? E daí eu vou colocar a atividade que pode ser feita sobre o Mark Twain, lembrando, né, que cada atividade da nota 1 vai valer
um ponto e meio, ou seja, não é necessário que todos façam todas as atividades, né? Então, para vocês olharem aqui, verem os vídeos, lerem o artigo mais introdutório, e daí, conforme o interesse, né, vocês leem aquilo que chamar mais atenção, que os autores com os quais vocês se identificarem mais, certo? A Emily Dickinson, eu fiz uma análise de 2 poemas dela, né? E eu coloquei aqui a aula, eu fiz uma videoaula com a análise dos poemas, né? E coloquei aqui, né? Essa videoaula, o link, né? E aqui uma coletânea de poemas dela com uma tradução do José Lira, né? Então, na análise que eu faço, eu comento também o tipo de tradução que o próprio tradutor, o próprio tradutor na introdução do livro, né, explica, né, que ele fez traduções de estilos diferentes, né? Então, vocês vendo lá a videoaula, vocês vão entender. Também um artigo introdutório, né, sobre a autora, a Emily Dickinson. Também é um caso muito curioso de poeta, né, porque ela é muito inovadora, né, e ela viveu grande parte da vida isolada, né, na casa dela, né. Então, como é que ela conseguiu ser uma autora tão inovadora, né, tendo vivido uma vida assim tão pouco social, né? Enfim, é uma autora assim que vale a pena a gente conhecer, né? E tem muito, ela também influencia muito a poesia que vem depois, né? Eu vou colocar ainda mais material sobre a Emily Dickinson, e na próxima aula a gente ainda volta a conversar sobre ela, né? Pela, pelo cronograma aqui, a gente ainda volta a conversar sobre ela na próxima aula, e daí os outros autores, né? Enfim. Eu vou colocar mais material sobre a Emily Dickinson, mas é um pouco mais difícil de encontrar em português, sabe? E então, se eu não me engano, eu encontrei alguns vídeos em inglês, mas assim, o caso dela chama tanta atenção que eu não sei se vocês estão a par disso, mas parece que tem até séries que tem alguma inspiração nela, que ela é personagem, alguma coisa assim. Não sei se alguém tem alguma informação a respeito disso, porque eu não sou muito de ver série, né? Mas me parece que tem, sabe? Filmes, né? Porque, assim, o fato dela ter vivido isolada a partir de uma determinada idade, né? Chamou muito atenção, né? Depois, né? Porque o que aconteceu? Ela publicou muito pouco em vida, né? A poesia dela era inovadora demais para que ela fosse reconhecida na época, né? Então, ela publicou alguns poemas,
alguns editores até faziam várias sugestões de correção, sabe? De mudança no texto, né? Que tirariam o aspecto original, né, do poema dela. E ela não acatava, ela tinha bastante segurança do que ela estava fazendo, né? Então, ela ouvia sugestões, mas ela não cedia, né, nessas exigências de mudança. Mas, enfim, então ela foi muito pouco conhecida, a obra dela foi muito pouco conhecida na época, né? E mas ela ficou isolada e escrevendo, né? E foi guardando tudo. Todos os poemas ela ia guardando e parece que até assim, numerando os poemas, registrando. E depois que ela morreu, né, é que a maior parte da obra foi descoberta, né? Daí, Professor, oi, desculpa. Ela é que aparece naquela série que o senhor colocou, que ela ganha o bebê, que vai, onde a moça ela vai escrevendo, escrevendo e vai guardando, vai guardando. Que eu o senhor deu aquela edição onde conta toda a história da, da América, né? Até a chegada e até tudo. E tem uma parte que mostra uma escritora escrevendo e tal, de uma mudança de um lugar para o outro. E ela vai não, não, escrevendo. naquele documentário sobre a história dos Estados É, Unidos, isso. não, que eu me lembre, não aparece a Emily Dickinson, não. O, Mas aparece uma mulher escrevendo, que ela vai guardando, guardando, até que ela tem um bebê, dela guarda. não, a Emily Dickinson nunca teve um bebê. É. É. Então, achei até confundir, então, porque eu sei que tem uma parte da série que eu assisti até o oitavo, sétimo, oitavo, que aparece também é, a, a senhora também escrevendo. Às Eu vezes não posso ter lembro, confundido. eu não lembro desse trecho, Janaína. Se você, se você puder localizar e me falar, daí eu consigo responder melhor. Mas assim, eu vi a série mais de uma vez, né? Não recentemente, mas mais de uma vez. E a Emily Dickinson não aparecia, não, né? Então, às vezes foi algo que eu vi e não Aham. guardei na memória que não é. Não, tudo bem. Mas se você conseguir localizar e falar, daí eu posso responder com mais segurança. Sim, vou assistir novamente. É. De qualquer forma, o caso dela é muito curioso também. Porque daí, o que que acontece? As pessoas começam a especular, né? Por que que ela se isolou a partir de um determinado momento da vida dela, né? Por que que ela se isolou de forma tão radical assim, né? Daí começam a especular, foi um amor não correspondido, ela tinha uma doença X, não sei o quê, e daí vira, isso dá margem, né, às pessoas criarem filmes, séries falando sobre isso, né? Ou seja, nem tudo a gente precisa levar muito a sério, porque daí já é especulação, né? De qualquer maneira, é um caso que chamou muito atenção depois, né? Certo? E, bom, então, a gente termina um pouco mais cedo hoje, né? Para que vocês possam ver esse material, tá? Tá, o Noah tá falando aqui. Tá quietinho, mas tá ouvindo tudo. Tá fazendo ao mesmo tempo, eu tô fazendo Oi, ao mesmo prof. tempo. É, é, mas eu tô aqui, tô aqui. Só pra. Tá. Tá bom? Então, Noah, o que eu falei a respeito de
de você era que na aula passada você tinha se interessado pelo Walt Whitman, né? Sim, sim, achei muito interessante. Gostei muito mesmo. Tá, então que você queria fazer uma resenha sobre algum outro poema dele, né? Sim, Aham, pode sim. O, maravilha, então. inclusive, sobre esse próprio poema, ele não foi explorado o suficiente. Você ainda pode, né, explorar de uma maneira mais ampla e mais aprofundada do que foi possível fazer na aula, né? Também pode fazer. Ah, beleza, porque o poema é muito grande também, ele é muito grande. Mas então você procura ler inteiro, né? Que é uma coisa que a maioria não vai ter feito, né? E daí você tenta fazer sobre o poema como um todo, né? Tá bom, beleza, eu vou ficar com ele, então. Então tá, Beleza, obrigado, Pro. imagina. Bom, mais alguma coisa que alguém queira comentar ou perguntar? Por hoje, não? Ó, tem alguém que vocês tenham percebido que entrou e caiu? O pessoal tá com frio. Ó, a gente tá Hoje tá muito frio, gente. Aham. Mas tá todo mundo dentro de casa, né? E debaixo da coberta. Pô, daí é sacanagem. Todo mundo fez uma barraca na cama. Por isso que Bem assim mesmo. O Bem assim, não professor é o quero nem menos falar. desconfortável pois é, né? sentado. O restante tudo debaixo das cobertas. Entendi. Por isso que ninguém aparece na câmera. Ah, o Flávio apareceu, né? Não, não foi o Flávio, foi o Renan, né? Tá. Então, a gente termina um pouco mais cedo hoje, né? Ó, eu registrei aqui a presença de 12 alunos, que são esses que estão aqui, né? Caso a Alessandra tá até de máscara para esquentar o nariz. Tá. Bom, então, caso alguém se lembre de algum colega que tenha entrado e caído, que não esteja presente agora, pode me falar, tá bom? Lembrando também que vocês devem ficar atentos para o registro da frequência, né? Que eu estou procurando atualizar praticamente toda semana, né? E a questão das atividades, né? Então, por enquanto, sobre o Walt Whitman, Alessandra, Sara, Renan e Janaína, certo? Tá bom? Ok. Então Ok. eu vou parar a gravação e Ok. a gente se vê na próxima semana.